Bem-vindos a mais um Bate-Papo com Samuca aqui no podcast Papo de Padaria, que acontece ao vivo aqui na Big Pan 24 horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. Eu lembro que quando eu era bem pequenininho, morava lá em Blumenau, no Morro da Banana, a minha mãe tinha o meu irmão mais velho, que é 2 anos e 2 meses mais velho, o Dido, um abraço pro Dido, ele sempre me assiste, o Osnildo Moreira, e eu 2 anos mais novo, e 2 meses, né? E na época meu pai não tinha carro ainda, meu pai trabalhava o dia todo, das 5 da manhã às 10 da noite, para dar conta dos 2 meninos, né? E a questão de criar os filhos, de levar no médico, que era do famoso posto de saúde lá em Blumenau, a minha mãe tinha encaminhado da minha casa, que era no morro, até a Rua São Paulo, que dá mais ou menos uns 1.500 metros de distância. Meu irmão, com 2 anos e 2 meses, já sabia andar, mas eu, bebê. Então a mãe conta que quando ela tinha que ir no posto de saúde para dar uma vacina, para encher a caderneta, fazer uma consulta, ela ia a pé e carregava o meu irmão até num poste, vinha me buscar, carregava até no outro poste. Então ela fazia 300 quilômetros para chegar no posto de saúde. Olha só. Porque o meu irmão, mesmo sabendo andar, daí ele viu eu no colo, não queria andar. Eu até me emociono porque ser mãe, né, criar um bebê, fazer ele crescer, é um empenho gigantesco, né? Que às vezes a gente só compreende quando a gente se torna pai, se torna mãe ou se torna avô. Eu contei essa história porque hoje eu vou conversar com uma pessoa que ela é mãe, mas mais do que mãe, ela também é pediatra. É lá do Belém do Pará, que veio parar aqui em São José, virou cliente da Big Pan. E é um privilégio, doutora Daniela, ter você aqui na Big Pan, nosso espaço café, e ouvir as tuas histórias como mãe e como pediatra. Obrigada. É uma honra estar aqui, tá? Acho que uma das primeiras vezes que eu vim aqui, acho que foi a primeira vez que eu vim aqui você estava chegando de mudança. Big Pan, chegando de mudança ainda, com o apartamento todo revirado. Uhum. Chegamos aqui para tomar um café da manhã, e conheci aqui o Samuca e rolou um papo como se já nos conhecêssemos há muito tempo, e surgiu o convite aqui para esse bate-papo delicioso, literalmente. E eu estou muito feliz e agradecida, tá? Por estar aqui. E está fazendo quantos meses que vocês chegaram aqui em São José? Chegamos em janeiro, foi em janeiro. Foi esse ano ainda, exatamente. Foi esse ano. E assim, é bonito te ver emocionada ao falar da tua mãe, porque isso é gratidão, né? É gratidão que desperta o reconhecimento. Estamos aí próximo, né, do Dia das Mães, e isso é bom a gente lembrar. E realmente muda. Muda, né? E eu tenho aprendido que 50% de nós ou mais é pai e mãe, né? Então, por melhor que tenha sido nosso pai e mãe, ou por pior que tenha sido, a gente precisa ser grato, porque senão a gente está rejeitando 50% da gente, né? Então, até por egoísmo, dá pra gente se tornar grato e agradecido pelo pai e pela mãe, né? Exatamente. A minha mãe faleceu já em 2005, mas sempre que vem a memória, eu hoje consigo ter memórias boas, memórias que foi uma pessoa incrível e que se doou, né, para que os filhos pudessem crescer com saúde, com educação e com valores. Tem uma frase que fala que quando nasce uma criança, nasce uma mamãe. Até que ponto isso é verdade ou isso é um mito? Você, como mãe, como pediatra, pode nos orientar nesse ponto. Eu acho que cada mulher vai ter o seu ponto de vista, vai ter a sua verdade, sabe? A minha foi: nasceu um filho, nasceu uma mãe, tá? Eu sempre quis ser mãe, sempre, sabe? O que é que você quer ser quando crescer, né? Eu vou casar, ter filho e vou trabalhar. Sempre foi essa. Então eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Desde criança? Desde criança. E você nasceu aonde? Eu nasci em Belém. Em Belém mesmo? Em Belém. Como é que é nascer em Belém e se criar em Belém do Pará? Eu não conheço pessoalmente ainda. Sim, Belém é uma cidade grande, né? Hoje tem 1,5 milhão. Se for falar da grande Belém, é 2 milhões de habitantes. E é uma cidade urbana como outra qualquer, né? Mas, assim, a minha infância... Como é que foi a tua infância? Eu digo que ela foi salva
pelo interior, né? Como assim? Meus avós maternos moravam no interior, em Igarapé-Açu. 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 Que significa Açu é grande, significa grande, né? Então, Igarapé é grande. E era uma cidade do interior que tem muitos igarapés, né? São pequenos rios de água bem gelada, cristalina. É uma delícia. Já deu vontade de conhecer esse lugar. É uma delícia. E então, meus avós maternos moravam lá. Minha mãe tem 8 irmãos, foram 9 filhos, né? 9? Então, pela parte materna, foram 9 filhos que a minha avó teve. Então, lá no interior, era muito tio, era muito primo. E a gente vivia livre. Livre. Era menino pé no chão mesmo, sabe? Em frente à casa da minha avó, a rua era de chão, de terra. Chão batido. Terra, areia, de terra mesmo. Aí, logo em frente era a praça principal da cidade. Então, a praça era o nosso jardim, né? Juntava férias. Era os primos, a netarada ia toda para Igarapé-Açu. Então, nós ficávamos soltos, livre, leve, soltos. Literalmente, pegava a bicicleta, ia para os igarapés, andávamos só, ia na padaria, vamos comprar pão, vai na farmácia. Meu avô tinha farmácia, então a gente ficava no comércio ajudando ele. E ficava com a avó excelente na cozinha, uma comida que nunca mais comi igual da minha avó. Então, era aquela avó que paparicava os netos de tudo quanto é jeito. Então, eu tenho muita memória afetiva, sabe? Da minha infância, um cheiro, um sabor que me remete à infância. Então, a gente teve infância. De ir para quintal, subir em árvore. Ralar o joelho. A gente teve o lúdico, vamos brincar de casinha, fazer comidinha, né? Os meninos bola. Então, assim, eu tenho um irmão. Então, a gente aprontou tudo que podia. A avó ia dormir, a gente pegava as panelas dela escondida na cozinha, levava para o quintal para fazer de conta que estava cozinhando, pegava a roupa dela, ia vestir o tamancão assim de saltas. Olha, era... Por isso que eu digo assim, salvou a infância, né? Quando a gente tem esse olhar para o passado, e eu também acontece isso comigo, a gente lembra da infância, da rua de barro, de brincar com os amigos na rua, de eu com 7 anos ir pro colégio sozinho. Isso. No bairro, porque era comum todas as crianças ir sozinhas. Alguns pais levavam, mas era mais raro. E hoje, né, nessa vida que a gente vive diferente, né, as pessoas em apartamento, a violência na rua, o trânsito, enfim, uma série de implicações. Quando a gente tem esse olhar e compara, porque não tem como não comparar, né? Qual o impacto dessa vida moderna na vida das crianças? Positiva e negativa, na tua opinião? Te confesso que positiva eu não consigo ver muita coisa. Vou te ser muito sincera. Meus filhos tiveram uma infância completamente diferente da minha. Porque, assim, eu tinha um interior que me possibilitava ter essa realidade. Mas em Belém, cidade, não. Já não? Não. Então, Belém era mãe e pai que levava para colégio, morava em apartamento. Então, era tudo mais restrito. Né? Apesar de que na minha época de infância, não era a violência que se tem hoje. Eu comecei a ir sozinha para a escola, pegar ônibus, assim, já por volta dos 12 anos de idade, eu já ia sozinha para a escola de ônibus, ia e voltava. Então, a gente mais cedo começava a ter alguma autonomia, né? Hoje, meus filhos não pegam ônibus em Belém, nem pensar. Nem pensar, Por né? quê? Por medo. Por medo? Medo da violência. Vou te dizer, Belém está muito, muito perigosa. Muito perigosa. Então, assim, primeiro isso, que a realidade da sociedade hoje não é a de 30 anos atrás. Não é. Hoje está muito mais violento, né? Então, assim, na minha época, o muito, muito, muito era alguém passar e puxar a carteira. Ninguém ia morrer por isso. Hoje em dia, não. Você vê, passa o celular, não passou, dá um tiro. É assim. Lamentável, né? É assim. Então, aí você pensa, poxa, eu posso levar. Por que eu vou expor?
né? Meu filho são minhas preciosidades, né? Eu não sei, não. E aí, por exemplo, aí meu filho, bem, eu acho o mais velho. Ano passado eu pensei, bem, já vou liberar esse menino para ir de ônibus. Não, já, pelo amor de Deus, 17 anos, 16 anos, já é para andar de ônibus e vai. Eu vi qual era a linha de ônibus, fiz o percurso do ônibus para ver onde ele ia descer para a escola, onde ele ia descer para ir em casa. Sério? Isso tudo? Fiz o percurso para tentar estimar o perigo, o que ele ia se expor. E aí eu disse, tá, esse ônibus ele vai pegar. Samuca, uns 2 dias depois, esse mesmo ônibus da mesma linha foi apedrejado em frente ao local que eu trabalho. Em frente? Em frente. Eu trabalho e bem em frente tinha um ponto de ônibus. Esse ônibus da linha parava lá. E eu entrando aqui de carro, vi um cara que queria entrar no ônibus. Tava com sinais de estar drogado, bêbado, não sei. O motorista não deixou. Ele catou uma pedra deste tamanho do chão, jogou. Aí E eu daí? penso, meu Deus, se meu filho levasse uma pedrada dessa. Aí a coragem da mãe foi embora. Voltou a levar de carro? Continuei levando de carro, né? Foi embora, não dá. Então, uma das coisas que motivou também a gente mudar de lá foi conseguir dar essa Possibilidades. liberdade, essa possibilidade, né? Porque, infelizmente, a minha cidade, amo de paixão, mas está difícil. E pelo olhar de criar um ser humano adulto, essa superproteção ajuda? Não, Não? não E por que ajuda. a gente faz? Pois é, né? Assim, como você fez a outra pergunta lá, né? Essa questão porque é a questão da violência, é a questão tecnológica também, Uhum. né? A tecnologia faz com que os nossos jovens se isolem mais, né? Então, um jovem hoje, alguns, né, não fazem questão de sair. É Não verdade. fazem questão de sair. Ah, vamos passear, vamos numa piscina, vamos numa praia. Não prefere estar em casa, no videogame, no celular, né? Então, essa privação não é legal, porque isso está trazendo o quê? O que a gente está vendo? Criança, né? Adolescente, mas assim, dói falar isso, mas crianças com transtorno de ansiedade, depressão, cada vez mais frequente, Uhum. né? No caso do meu filho, ele é autista. Então, ele tem algumas, vamos dizer assim, não é limitação, que eu digo que não existe limitação para ele, mas certas situações ele não sabe enfrentar, Entendi. né? E traz um sofrimento para ele muito maior do que um neurotípico, por Uhum. exemplo, né? Porque ele precisa daquilo tudo muito bem programado, tudo muito previsível. Certo. Acontece o imprevisível, às vezes se desregula, Eu já entendeu? tive o privilégio de entrevistar aqui 3 pessoas, pais e mães de filhos com autismo, e é um tema recorrente, né? Isso. Na tua opinião, o autismo é mais genético, é comportamental, é uma situação da era moderna, sempre existiu e não tinha diagnóstico? Como é que está essa situação hoje? Samuca, eu vim de 2 congressos Ah, é? Desse agora tema? sobre esse tema. E assim, eu até conversei com a minha sócia, né, que me acompanhou nesse último. Não existe uma definição, né, um consenso, vamos dizer, né? Certo. Definições existem várias. Então, assim, autismo é genético, Também? tá? É genético, mas não é só a genética, é a epigenética que Certo. dá o maior comando para como isso vai se expressar, tá? É do comportamento, né? É uma condição genética, com determinante genético, mas que tem um impacto no comportamento também, Uhum. tá? Agora,
Por que que um é nível 1, nível 2 ou nível 3? Aí existem várias explicações, Certo. tá? Várias explicações. Aí você pergunta: sempre existiu? Sim, sempre existiu. Porque e aí eu vou te falar, muito do que eu ouvi, tá? Uhum. Eh, Sempre teve, se você pensar assim, lá para trás, alguém que era o estranho na família, o esquisitão, aquele que muitas vezes ficava escondido, a família não queria mostrar, né? Uhum. Aquele ali, tem um fulano aqui na casa, tal, que você sabe, mas, né? Então, era esquizofrenia? Era um autista? Né? Mas assim, se a gente for parar e pensar na família, sempre teve alguém meio Uhum. estranho. E o que está acontecendo muito hoje é que muitos pais estão sendo diagnosticados com autismo por conta dos filhos. Porque como tem essa questão, genética aí, geralmente alguém na família tem também, Tem. né. É E verdade. aí acaba que muitos pais Entra em parafuso. estão sendo diagnosticados por conta dos filhos, então existia, É. tá. Isso é um ponto de Certo. vista. Também ouvi de um médico neurologista muito renomado, tá, ele falar a seguinte coisa, que autismo até ele falou assim: "Eu tenho 40 anos de profissão. Certo. Há 40 anos eu não ouvia falar em autismo", tá. Então ele acha que o autismo ele está vinculado a questões, de toxinas. E que o nosso organismo está sendo cada vez mais intoxicado e Uhum. tudo que acontece, na minha geração vai repercutir até meus netos. Até os netos. É, os netos. Então, assim, o que acontece comigo pode provocar modificações no meu DNA e que isso eu posso transmitir, Uhum. tá. Então, assim, é algo que não é do dia para noite, mas é algo que vai acontecendo, vai modificando o DNA, vou passando para o outro, vai modificando o DNA, Uhum. tá. Porque hoje é inegável que a gente vive num mundo muito mais intoxicado. Verdade. Tá, vamos pensar o mundo que a gente tem hoje e o mundo dos nossos avós. Não é o mesmo, Era bem mais natural, né? né. A Então eu alimentação, né? tô falando para você que eu vivi um pé no chão, um pé na areia. Vai hoje lá nesse mesmo lugar, tá completamente modificado. Uhum. Já tem asfalto. Nós crianças atravessávamos rua ali livremente, sem preocupação nenhuma, ou seja, era raro passar um carro ali. É raro. Hoje, impossível, é toda hora, toda hora. Isso é mais poluição, né. Verdade. Então, alimentação, alimento. Olha a quantidade de agrotóxicos que hoje é permitido, né, para ser usado, isso fica no alimento, isso entra no nosso organismo. Uhum. E muitas dessas toxinas não saem, são cumulativas. E isso vai produzindo sim modificações, né. Então o nosso DNA também sofre com isso. Então, segundo ele, o autismo seria resultado de todas essas modificações, né. E aí ele mostrou várias situações, cruzou, parâmetros, Certo. sabe, do aumento da curva de aumento de autismo com o aumento dessas toxinas. Aí ele colocou lá vários exemplos. Eu não vou entrar muito não, porque vai polemizar a coisa. E nessa tua trajetória lá da infância, adolescência em Belém, como é que você despertou para fazer medicina e fazer pediatria? O que Nunca quis que ser motivou pediatra, essa escolha? nunca quis ser Nunca pediatra, quis Samuca, ser? nunca quis E ser como é que parou pediatra. sendo? Pois é, eu digo que a pediatria me escolheu. Ah, é? Se apaixonou então? Foi, eu
ser médica, eu acho que eu decidi lá pela 7ª série, quando eu estava na 7ª série, assim, que eu Certo. disse: "Eu vou ser médica", mas eu Tinha já algum médico na família, alguma médica? eu tenho uma madrinha, minha madrinha é A madrinha? médica, Como é o nome é dela? Rosa Helena, vou dar um beijo pra tia Roselena, Rosa. quando eu vim aqui visitar a Daniela, vem na Big Pan tomar um café aí. Será É. um privilégio receber a madrinha. E ela é pediatra, Também? é gastropediatra, mas, eu nunca pensei em ser pediatra, né, eu queria ser médica, Médica. mas, sempre brincava com as minhas bonecas, com as primas, né, o meu avô que morava lá em Igarapé-Açu, tinha uma farmácia e, assim, no fundo tinha a salinha dele, que era cheia de amostras grátis, né. Aham. Então eu ia lá com a primarada e bora, uma é médica, faz de conta que é A médica e receita. pegava os remédios para dar para as bonecas. E na época o farmacêutico era o médico da cidade, né? E ele era. Ele era o cara. Ele era o médico. Qual era o nome dele? Edemar, vovô Edemar? Edemar. Vovô Edemar. Vovô É vivo ainda? não, infelizmente Ah, não. Era o vovô Mar, chamava ele de vovô vovô Mar. Mar. Tá vivo aqui na memória e na Tá, genética, né? tá. E ele era o médico da cidade, né, as pessoas vinham consultar com ele no balcão da As farmácia. regiões, as cidades tinham essa pessoa, né? É, Esse prático, né? Que é. entendia E realmente. entendia, viu. Meu Deus, como eu queria hoje estar com os meus avós para pegar essa sabedoria toda, porque ele sabia os remédios para o que funcionava, o que não funcionava. O paciente chegava lá com a receita, Uhum. aí ele olhava assim: "Ih, não leva isso não, leva esse outro aqui que tem o mesmo efeito e é bem mais barato". Ai, meu pai do E céu, então resolvia. e resolvia. Doutora, quando a gente olha para a medicina, né? E você, como médica, pode responder bem melhor do que eu. Eu fui criado de uma maneira pela minha mãe, a minha mãe já foi criada de uma maneira pela minha avó, né? Dado a tecnologia da época e conhecimento da época. E hoje se cria e se medica as crianças de uma maneira totalmente diferente. Como é que você vê essa evolução ou essa mudança? Em alguns pontos eu creio que é evolução, em alguns pontos parece que deu uma regressão, né? Foi, Como é que foi. você enxerga isso? Eu enxergo isso como uma regressão, sabe, porque, assim, antigamente eu acho até pela dificuldade de acesso, né, como você mesmo falou, para Uhum. chegar até um posto tinha que andar muito, então, assim, não tinha muito acesso. As mães tinham que dar um jeito, né, Isso. e esse jeito muitas vezes tinha que fazer com que elas esperassem, né, elas tinham que aguardar aquela ansiedade. Então, por exemplo, febre. Isso, eu ia fazer essa pergunta. Que tem Febre, gente que vê uma febrezinha na criança, parece que é o fim do mundo. Realmente é? Tem que sair correndo? não, Como não eu lido tem. com a febre num bebê, por exemplo? Tá, O que significa? aí bebê, febre no bebê já é mais preocupante, tá. O febre no bebê requer atenção. Tá. Porém, muitas vezes, o bebê, ele é muito termolábil ainda, não tem o centro de regulação de temperatura não está maduro. O que quer Entendi. dizer? Se eu pego um bebê e empacoto ele todo, Ele vai ponho esquentar muito rápido. eu vou ponho o termômetro, vai estar com a temperatura alta. Isso é uma hipertermia, não febre. Aí o que é que eu faço? Eu coloco aquele mas está tudo bem, por que essa febre? Aí o que é que eu faço? Coloco o bebê numa temperatura ambiente, tiro toda a roupinha, deixo lá só de fraldinha, meia hora depois torno a medir a temperatura. Voltou ao normal? Baixou a temperatura? Não é febre, Era do é ambiente. só uma hipertermia, ele estava super coberto, Entendi. tá? E aí tá tudo bem, nada, dá mamar, normal. Agora bebezinho, febre confirmada, tem que ir para o hospital. Aí Tá. tem que ir, tá, porque E é qual que é sério. o parâmetro? 38, 39, 40? Não, 40 Gra- já é muito alto, Não, tô né, mas é perguntando. 37,5, 37,8 já é considerado Para febre, bebê. tá. Isso até um ano? Não, sempre, sempre. Sempre. Isso é para todo mundo, Tá. tá, isso é para todo mundo. Agora sim, uma febre baixa, 37,5, 37,8, observa, vê se aguarda mais um pouco, vê se não é só uma hipertermia, Uhum. dá um baninho, resfria, Tá. isso é certo, tem que fazer, tá. Agora,
Crianças maiores. Maiores. Vamos falar de crianças maiores. Isso existe muito. Uma febre, um pico febril já leva para a urgência. Não precisa. Não precisa. Porque muitas vezes você chega na urgência vão fazer exatamente o que você faria em casa. Outra coisa, fazer exame. Num primeiro pico febril, nem adianta fazer exame. Não aparece. Porque não vai aparecer. As suas células de defesa ainda não, o que a gente fala, não virou, né? Então, ainda não deu tempo daquilo repercutir no sangue, tá? Então, assim, deu febre, dá um banho, resfria o corpo, e aí persiste, aí medica. Porque a febre é o movimento das células de De defesa. defesa. A febre é boa. Ah, é bom ouvir isso, hein, pessoal? Febre é bom. É um bom tá? sinal. Significa que o sistema imunológico está tentando os soldadinhos está ali bater agindo. o inimigo. Tá vivo. Uau! Aí você entra com antitérmico, pá, bloqueia. Entendeu? Entendi. Então, assim, o que seria o ideal? Febre 38, 38,5, deixa a criança com febre por até 1 hora, mais ou menos. Depois medica. Por quê? Porque você dá tempo desse corpo, desse organismo brigar. Entendi. Fazer a defesa, você deixa a defesa trabalhar, Uhum. sem dar o antitérmico. Que aí você faz, você bloqueia essa defesa, entendeu? O trabalho da orientação do pediatra começa já na gestação ou pós-nascimento? Na gestação, e eu te diria hoje que antes da gestação. Como assim? Antes da gestação. Samuca, eu fiz uma pós-graduação em pediatria integrativa e eu estou enveredando, né, muito por essa área da prevenção. Hoje Prevenção. eu estou fazendo uma pós de homeopatia, tá? Porque o poder do nosso organismo, ele é fantástico. Uhum. O poder do organismo, do nosso corpo, ele é fantástico. Eu acredito nisso. A gente tem tudo. Yes. A gente tem tudo. A gente só precisa potencializar, Potencializar. tá? E as medicações alopáticas, elas não potencializam, né? Elas antidotam. O que isso significa? Então, como eu Para falei, quem está em casa também entender. que eu falei da febre, né? Você tá com febre, você dá um antitérmico. Você tá com enjoo, vomitando, você dá um antiemético para parar o vômito. Isso é importante, gente? É importante, tá? Eu não tô aqui fazendo discurso contra remédio, não é isso. Mas antes de chegar lá, a gente pode, de outras formas, fazer com que o nosso organismo consiga responder, Uhum. tá? Melhora. A gente tem uma capacidade de cura. Todos nós, o nosso organismo tem uma capacidade natural de cura, tá? Então, a gente pode potencializar essa capacidade de cura, né? A homeopatia faz isso, Certo. tá? Mas assim, de novo, as medicações alopáticas, elas são importantes, importantíssimas, né? Isso é uma evolução aí que a gente não pode negar. Antibiótico aí, né? Salva até hoje, né? Uhum. Vidas. Então, é importante. Só que eu venho adotando uma linha em que a gente possa potencializar essa força do organismo e prevenir para que eu não chegue no antibiótico, para que eu não venha precisar de uma medicação. Tá? Mas aí esse teu trabalho de orientação e de prevenção começa, vamos pegar um casal antes da mulher engravidar, por exemplo? Isso. Já começa tá? a ter uma conversa e um tratamento? Já pode. Por quê? Por conta daquela história de intoxicação, toxinas e tudo mais. Então, assim, hoje o que se vê? Muitos casais com dificuldade de engravidar. Engravidar, é verdade. Né? Muitos casais com dificuldade de engravidar. Homens com problemas no espermograma, Uhum. ou com quantidade adequada de espermatozoide, mas que eles não estão ali tão eficientes. E às vezes é falta de vitamina. Que tipo de vitamina? Geralmente. B, do complexo B. Complexo B. Complexo B. Mas é individualidade. Cada caso é um caso. Certo. Mas hoje é possível você
preparar, já se fala em preparar o casal para gestar, né? Porque é homem e mulher, né? A criança ali está recebendo 50-50. Certo. Então imagina, você tem ali um organismo, vai ser a casa do bebê ali, o corpo da mãe, a casinha toda intoxicada, com bebida alcoólica, com cigarro, com metais pesados. Isso tudo passa para o bebê, está na corrente sanguínea, tudo que está circulando no sangue está passando para a mãe, né? Controle de estresse, cortisol alto da mãe passa para o bebê. Então, aquela mulher que tem gestação turbulenta, com briga, nananã, vai ter, o bebê vai sentir isso, né? Só que muitas vezes as pessoas nem fazem ideia do impacto disso para o bebê. Não fazem ideia. Então, hoje, se você se programa, não, vamos procurar um nutricionista, uma nutricionista materno-infantil. Materno-infantil. Nutricionista materno-infantil. Conversar com o pediatra também. Você já pode ter essas orientações e preparar o casal para gestar. Então, eu vou ter ali um organismo muito mais limpo, vamos dizer assim, para receber esse bebê, né? O bebê vai estar numa casinha mais harmonizada, né? Ali para se desenvolver. E por volta do 7º mês, a mãe deve procurar um pediatra, tá? Fazer a consulta pediátrica pré-natal, que é muito importante. Por que é muito importante? Mas a minha avó não fez. Não fez. Porque não tinha conhecimento ou não tinha o médico? Não tinha conhecimento, isso não era preconizado, tá? Não era preconizado. E assim, por exemplo, eu não fui amamentada. Não fui. Minha mãe não me amamentou ao seio. É porque não tinha ou porque não quis? Não, porque tinha leite, mas por quê? Porque não tinha informação. Ah, é? Não tinha informação. Então, naquela época, a criança nascia e já vinha mamadeira. O baby chá ali, a mãe já ia para a maternidade cheia de mamadeira. Então, era leite. Ô, doutor, nós estamos falando em leite, amamentar e alimentar. Você aceita um café? Aceito. Uau! Ô, Braille, que tal aquele cafezinho especial? Brasitália? Pode ser? Prepara um para a doutora Daniela e um para mim, por favor. Aceita. Então, assim, minha mãe não teve informação, né? Não entendi a importância. E realmente, naquela época, não se falava. Uma curiosidade minha, doutora. Quando começou uma universidade, uma faculdade de pediatria no Brasil, você sabe? Não é muito antigo, né? Tá aí. Não sei. Quando começou no Brasil. Tá aí. Boa pergunta. É, porque eu penso que não é muito antigo, não. Não é não. Mas não tinha informação. Porque, por mais que não é muito antigo, mas aí será que já se sabia naquela época do estudo sobre o leite, sobre os componentes do leite, a importância? Então, a consulta pediátrica pré-natal, ela vai informar isso à mãe. Porque quando a mãe vai ter bebê, uma cesárea, por exemplo, pode levar até 3 dias para ter a descida do leite, né? Que a gente chama de apojadura. Pode ser até 3 dias. E aí a Nesses 3 dias faz o quê, né? Pois é, nesses 3 dias sai o colostro. O colostro, mas ela vai ver um leitinho, uma aguinha rala, né? E aí vai vir um monte de gente falando: "Essa água é rala, isso é uma aguinha rala, isso não alimenta". Imagina! Isso é o que há de mais importante, É o riquíssimo. filé mignon do leite. É o filé mignon, cheio de anticorpo ali para o bebê, né? Mas quando a mãe não sabe disso, primeiro ela vai começar a se preocupar. Ela vai começar a acreditar que não tem leite. Eu digo que amamentar é 90% cabeça. Certo. Então, se a mãe começa a acreditar que ela não tem leite, que o leite é fraco, vai interferir sim na amamentação, tá? Então, mas se a mãe sabe dessa informação, ela não, calma, gente. Isso é só o colostro, ela vai dar nome para aquele leite ralo, que é um colostro. Vai descer, vai vir, tarará. Porque senão muitas mães não amamentam, acreditando que realmente não vai amamentar e já inicia a fórmula.
E não, eu não sou médico nem mãe, né? Mas eu penso que não é só o leite, né? O aconchego do peito, o Com colo, o carinho, o calor certeza. da mãe. O Isso deve fazer um bem vínculo danado, né? O vínculo, né? faz o vínculo materno, mãe e filho, já começa ali, né? Naquela troca de olhar, no cheirinho, no aconchego, na segurança que você passa para a criança. Então, é muito além, amamentar vai muito além de matar a fome Se a da gente pudesse dar criança. algumas orientações para mães de primeira viagem, vamos dizer assim, né? Porque ter um filho é um negócio complicado, né? Porque tem que pensar no comportamento, na alimentação, desde o É, leite materno, como é que põe para dormir, de barriga para cima, barriga para baixo, de lado, é, faz arrotar, não faz arrotar, que roupa que eu visto, né? É uma série de coisas. Posso é, ligar o ar-condicionado? Não posso. Hoje, a tecnologia dentro de casa, desde o Wi-Fi, celular, televisão, né? Para a isso. cabeça de um recém-nascido. É. Se pudesse fazer uma listinha assim, vou ser mãe, vou ser pai, vai chegar uma criança aqui daqui a pouco. O que que eu não posso errar? O que que eu deveria prestar atenção e acertar desde o início? Tá. Você tem algumas dicas? Olha, vamos lá. Além de procurar a pediatra, o pediatra, né? Primeiro, um conselho que eu dou, assim, e aí é como mãe, tá? É da gente não criar expectativa com o filho. Não criar expectativa. Então, assim, eu quero que o meu filho seja o melhor nisso, naquilo. Ai, o meu filho tem que andar com tal idade, porque o do vizinho andou com 9 meses. Eu quero que o meu ande com 6. Ai, eu quero. Entendi. Não criar expectativas, porque ali é um ser humano único, com toda a sua história. E aí a gente deve amar e acolher. Deixa ele se apresentar para ti e acolhe, porque isso vai diminuir o sofrimento materno, paterno, vai diminuir sofrimento. Então isso é um conselho que eu dou depois de alguns anos de maternidade. Depois que eu entendi isso, nossa, meu coração sossegou demais. Então, Pessoal, isso aí vale ouro, tá? Ela falou vale ouro, hein? é, Se você tiver a e capacidade de entender, entender, é como diz, né, entendedores entenderão, é, né. Mas assim, procurar um bom pediatra, começar a fazer a consulta pediátrica pré-natal, para começar a ter informações corretas, evitar Instagram, pesquisas, né, no Instagram, no YouTube, de como faz isso, como faz aquilo outro, porque vai ser uma loucura na cabeça da mãe, porque ela vai ouvir 1000 teorias diferentes, certo. 1000 recomendações diferentes, e eu acho que isso às vezes atrapalha, mais atrapalha do que ajuda, porque é um momento de muita novidade. É você ali conhecendo um ser e esse ser conhecendo vocês. E aí já tem aqui, ó, a avó, a tia, sempre tem alguém que entende mais, não é É verdade? verdade. Sempre tem alguém que entende mais da coisa, que é ali dá pitaco. E você tá começando uma história, né, você tá desenvolvendo um relacionamento. Uhum. Entender que criança não quebra, criança não é cristal. Criança é muito mais forte do que nós adultos, muito mais forte, e foi isso que me apaixonou na pediatria. Que Quando legal. você falou como é que foi essa relação, então assim, eu sempre quis ser médica, e eu lembro que na época eu queria trabalhar com trato digestório, né, trabalhar ali, porque eu me fascinei Uhum. com como funciona todo esse trato digestivo, né. E olha só, desde pequenininha, desde criança, aula de ciências, né, na aula de É, ciências, eu ficava imaginando: "Como pode ser tão perfeito? Você come aqui, mastiga aqui, aí vem a enzima aqui, depois vem outra que anula aqui, depois vai aqui que vai juntar com isso, que segue para lá, nã até sair cocô. Como? Como? Quem é que essa dá? mágica. Quem é que dá? Quem é o maestro que coordena toda essa orquestra que funciona perfeitamente, né. Então eu fiquei fascinada pelo tubo digestivo na época, Tubo né, tubo digestivo. digestivo. E aí,
eu passei a faculdade inteira querendo ser obstetra, Uhum. para trabalhar com reprodução humana, de tão fantástico que eu acho que é o corpo humano, né? Você gestar, gerar um ser dentro do outro ser, como é isso, como pode, isso é algo, é divino, é divino. Então eu queria trabalhar com obstetrícia e depois me especializar em reprodução humana. Pois bem, me formei, fui para Belo Horizonte, né? Eu queria sair de Belém, queria ir para Belo Horizonte Certo. para conhecer novos serviços. Fiquei 6 meses na obstetrícia. 6 meses. 6 meses. 6 meses lá no hospital, pá. Bateu 6 meses, eu disse, meu Deus, não é isso que eu quero. Não quero essa vida para mim. Não quero, E não daí? tem Falou hora, com a não tem madrinha? frota. Não. Um amigo meu que estava fazendo residência em pediatria Uhum. e não era meu amigo, na verdade, não era meu amigo até então, eu não o conhecia. Ele era um residente de pediatria que estava fazendo o estágio na mesma equipe que eu fazia obstetrícia. Uhum. Só que eu com a mamãe e ele com a criança. Chegou o nosso cafezinho, doutora Vamos Daniela. lá. Vamos Esse é um lá. momento especial que nós chamamos de Momento Cafezinho Brasitália, Que delícia! onde o café é protagonista. E a Muito bem. pergunta Olha o é: cheiro o maravilhoso. que te fez apaixonar pela pediatria? Então, quando eu conheci a pediatria, eu já estava desistindo da obstetrícia. Aham. Esse amigo disse: Dani, o que você está fazendo na obstetrícia? Você tem jeito de pediatra, voz de pediatra, mão de pediatra, não tem nada a ver ginecologia. Parece assim que ele leu a minha mente, né? Abriu. Porque eu falei, olha, quem sabe, né? E aí fui fazer uma entrevista no hospital para entrar como especialização, porque era no meio do ano já. Aham. E entrei. Samuca, assim, zerada, né? Zerada, porque na faculdade, quem não quer fazer pediatria, passa assim, tem que cumprir tabela, sabe? E aí eu comecei na enfermaria, então eu acompanhava as crianças que entravam, passavam uns dias ali Certo. e ia Aí. embora. E a recuperação daquelas crianças era formidável, muito melhor que adulto, né? Eu trabalhei, fiquei com adulto um tempo e vi aquela coisa arrastada, que não sai, que não evolui, nananã. E as crianças não. Potencial maior. Gente, eu falei, gente, que coisa mais linda isso. E aí vinha a tia Dani, fiz pra você, desenhinho. Não, Pessoal, gente. esse momento café é assim, apaixonante como a É. pediatria. Um brinde, saúde. Que bom que você está brinde. aqui nos inspirando. Obrigada. Cheiro bom demais, hein? É bom esse Delícia. cafezinho Brasitália, onde o café é protagonista. Nossa, vou tomar mais um pouquinho. Doutora Delicioso. Daniela, e você falou algo interessante, que a criança parece que deslancha mais rápido, recupera mais rápido. Não tem mimimi, né? Não, Adora a criança por isso, né? Porque ela cai, levanta, sacode a poeira. E se o pai não tiver em roda ali, ela nem olha pra trás, né? Exato. Às vezes o pai e a mãe que acaba fomentando esse mimimi, né? Sim. Eu já tive 2 meninas, um menino que são adultos, e hoje eu tenho 3 netos. Delícia. E eu adoro criança, eu adoro quando vem criança aqui na padaria, a gente tem um espaço pequenininho de mesinha para criança, mas eu penso que aonde as crianças querem ir é porque é legal, né? É legal. Porque elas gostam. Elas gostam, né? Se sentem E é onde bem você seguras. conquista as crianças, tu conquista o pai e a mãe, né? Então aqui É. na Big Pan as crianças são sempre bem-vindas e a gente adora receber crianças aqui. É. E esse mundo moderno, assim, eu tenho visto um desafio diferente, né? Até pelos meus netos, né? Porque a gente ensina muito pelo exemplo, né? Sim, sim. Ele vê o pai e a mãe com o celular na mão, né? Com a TV ligada. É. E daí o que eles querem fazer? Imitar. Imitar. Já tem estudo do impacto das telas nas crianças? Vários estudos. Tanto que já tem uma normativa, tá? Da Sociedade Americana de Pediatria e da Brasileira de Pediatria, com recomendações de limitação de uso de tela, já sabendo do impacto.
E, assim, a recomendação é até 2 anos de idade. Zero tela, Zero gente, tela? mas é zero tela. TV, TV, celular, videogame, computador, é zero tela. até 2 anos. Até 2 Aí, galera, anos. até 2 anos, criança, zero tela. Zero telas. Ai, ai, ai. Não é Zé Nutella, né? Não. É zero tela. Tela. E aí depois aumenta para 1 hora e para as crianças maiores já até 3 horas, 2 horas. 2 Até horas. 2 horas por dia. Por dia. Por dia. Então, mas é exagero, a tela ajuda porque distrai, nananá, ensina. Ok, tá? Agora, vamos lá. Assim, me dói na alma. Andar e ver, assim, por exemplo, no shopping. Passear no shopping, aquela criança no carrinho de bebê e o suporte do celular bem aqui. Já a criança está no carrinho vendo celular. Não vê mais nada. Não vê mais nada. Não vê mais nada. Então, você está direcionando para cá a atenção da criança. E a criança precisa dos estímulos ambientais para desenvolver o cérebro. Até 2 anos de idade é o período de maior desenvolvimento cerebral. Até 2 anos? Até 2 anos de idade. É o período de maior. Por isso a criança não pode ter anemia com 2 anos, até 2 anos de idade. Tem que fazer a suplementação correta, adequada de ferro. E não pode, porque falta ferro, não leva oxigênio, eu vou ter problema de aprendizado lá na frente, por exemplo, tá? Então a criança, ela faz as conexões com o que ela tá vendo. Ela tá aqui no carrinho de bebê, mas ela tem que explorar o mundo, ela tem que ver a cor, ela ouve o barulho, ela ouve vozes, sente cheiros. Quando eu foco aquilo ali numa tela, ela anula aquilo tudo. Então ela perde neuroconexões, entendeu? Entendi. Outra coisa, restaurante é outra coisa que me dói na alma, é ver criança comendo com um tabletão aqui na frente. Ai. Tablet, celular. Presta atenção. Pai, mãe, a criança aqui no celular. Aí o pai está conversando aqui com a mãe, a criança aqui no celular, na tela. Essa criança está anulada. Ela está anulada do ciclo. Ela não participa. Né? Você está pondo a criança à parte. Depois, esses pais querem que os filhos conversem com eles. Não vai conversar. E como quebrar isso? Onde é que eu devo acertar lá no início? Com os pais. Tá, mas, por exemplo, eu, lá em casa, com os meus netos, eu criei esse hábito, mas no final eu fui vencido, que é hora da refeição. Senta na sim, mesa. isso. Não, mas sentar na mesa mesmo. Senta aqui. Exato. Sem celular, sem TV, e vão Isso. ficar aqui. É isso. E eu criei um hábito que, desde o primeiro neto, a cadeirinha deles, e ele sentava sempre no mesmo lugar, então ele sabia que chegava lá em casa, era ali. Tá aí, você falou uma coisa, rotina. Porque vai querendo a rotina. Então ele sabe que quando eu vou comer, eu tenho que sentar nessa cadeira, nessa mesa, e eu vou comer aqui. Terminou, vou brincar em qualquer lugar, mas não vou levar comida pela casa inteira, né? Exato. Criança precisa de rotina. Isso faz a diferença, né? E outra, criança precisa de regra. Mas você se torna meio careta quando você faz isso, né? Mas é bom pra criança, né? Infelizmente, é o que está acontecendo hoje. Eu sempre falei pro meu marido, eu tenho a sensação de que a gente está remando na contramão da sociedade. Porque você quer fazer o certo, mas está todo mundo fazendo errado. Vou dar um exemplo da minha casa. Eu sou ciclista, adoro pedalar, né? E daí, quando o meu neto mais velho, o Bernardo, fez, não lembro, 2, 3 aninhos, o primeiro presente que eu dei pra ele, presente mesmo, foi um capacete de ciclista, porque eu queria que ele andasse de bike comigo. Eu penso que até ele tinha menos idade, uns 2 aninhos. Eu botei o capacete para ele, ele chamava de Babu. O Babu. Não sei por que chamava de Babu. Então, vamos andar de bike. Ele saía correndo, botava o capacete, só andava de capacete. Pronto. Depois fiz com o Lucas igual, e fiz com o Theo. Só que agora eles ficaram maiores, e ganharam a bicicleta deles, pergunta se eles usam capacete. Não querem. Por quê? Por quê? Porque ninguém usa. Porque em casa não estão usando. E aí eles vão ver que os amiguinhos não usam. Isso, daí quebrou, entendeu? Isso é hábito, né? Então eu não consigo sair de casa para andar de bike se não tiver de luva
e capacete, no mínimo. Isso. Prefiro a bermuda e a camisa, Mas porque eu me sinto mais seguro. E é o correto, E eu né? já caí várias vezes, o capacete tive que trocar porque me protegeu. Isso. Então nós somos seres de hábito, né? Hábitos e a gente dá o exemplo, né? As crianças aprendem muito mais por exemplo do que pelas palavras. Não adianta você, blá, 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 blá. Olha, andar de bicicleta tem que ter capacete, tem que ter isso, tem que ter aquilo e você não sai. Não vai. Então, o seu neto vendo você fazendo, isso vai impactar muito mais do que você ficar falando que tem que. Tem que fazer. uma teoria, eu não sei, uma linha de estudo que fala que o nosso sistema digestivo, né, o intestino, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. Você acredita nisso? Não acredito não. Eu tenho total convicção de que é Qual isso. que é essa ligação? O que um armazena, um ajuda, um auxilia o outro? Eu sou gastropediatra, tá, Samuca? Por isso eu vi essa pergunta para você. Eu sou gastropediatra e depois da pediatria eu enveredei para o que eu queria lá, né? Lá atrás, né? Pelo que me fascinou, que é o trato digestivo. Por que que o intestino... E assim, todo congresso que eu vou se fala a mesma coisa, tá? Certo. E os estudos estão cada vez mais avançando. É por isso que eu digo, a evolução da ciência ela é maravilhosa, né? Então, o leite materno, porque não tinha informação, não se sabia. Então, hoje se sabe muito bem sobre a importância da microbiota intestinal, tá? E eu vou te falar, eu vou fazer 25 anos de formada. Então, eu consigo te dizer como eram os congressos. Há 25 anos. Como foi começando. Então, assim, para falar de microbiota intestinal, era uma salinha pequenininha, quase ninguém ia. Ninguém queria saber. Ninguém queria saber, não tinha muito o que falar. Hoje, lota uma sala imensa para se falar de microbiota intestinal. Certo. Tá? Tanto avanço se teve nisso. Então, hoje, o nosso intestino armazena a nossa maior quantidade. A gente chega a ter 1 quilo de bactéria no intestino. E essas bactérias, elas são formadoras, muitas delas, né, ajudam na formação de neurotransmissores. Então, o que é produzido no intestino vai para o cérebro. E aí você imagina o intestino todo ferrado, todo mal cuidado. E né? o que ferra com o nosso intestino? Alimentação, por exemplo, né? Então, assim, hábitos ruins, alergias alimentares, o fumo, o álcool, uma vida sedentária, porque tudo não existe o que é o intestino, o que é bom para o intestino, o que é bom para o fígado, o que é bom... É tudo junto. A gente tem um eixo aqui, que se eu for falar, ele é neuroendócrino, cardio, imunológico, enfim, energético, espiritual. Tudo isso, tá tudo junto. Eu costumo falar que a gente separa para poder estudar, né? Então, o que é espiritual, o que é energia, o que é o corpo, né? Mas não tem como. Na prática a gente não consegue separar nada, né? Não consegue. Em relação à alimentação, porque a digestão tem tudo a ver com a alimentação, o que me ajuda muito e o que me atrapalha muito? Que tipo de alimento eu deveria evitar ou consumir menos ou não consumir? Então, na tua lista, o que eu devo riscar mesmo como se fosse veneno? Não deveria comer? Você pode falar? É difícil, tá? Porque, mas, por exemplo, primeiro, álcool não é bom. Para ninguém? Não é bom para ninguém. Não é bom. Nem uma pequena dose? Aí vai. Eu vou tomar ali uma vez ou outra, o social, né? Mas tem quem defenda zero álcool, tá? Para uma vida saudável. Igual motorista, 100%. Zero álcool. Zero álcool, tá? Tá, o que mais? Aí vai entrar muito na individualidade. Eu não consigo colocar para ti assim um geralzão. Por quê? Eu digo que hoje tá difícil comer. Mas, por exemplo, tem gente que fala que o único animal que não deveria beber leite é o ser humano, a não ser o leite materno quando é criança. Isso é verdade? Eu sou dessa teoria, mas tô bebendo leitinho aqui, né? Eu sei, eu tô tomando um cafezinho com leite, tudo bem. Tá tudo bem. Mas tem gente que fala, não bebo leite, mas o cara come queijo.
Para fazer Não adianta. Para fazer 1 quilo de queijo é 10 litros de leite. Não adianta. Não adianta. Aí, assim, de fato, tá? O ser humano é o único animal da natureza que continua tomando leite depois da fase de lactância. Eu digo, você não vê um boi mamando na vaca. Não tem, né? Então, a gente até tem um nome para esse período, que é de lactente, que é até 2 anos, Até 2 anos. de idade, né? Então, nessa fase, o leite é muito necessário, é importante para o bebê. E quando eu falo de leite, o leite materno, Materno. tá? O leite materno é leite de humano para humano, né? É a proteína humana para humano. O leite, a vaca lá, o bezerro, não vai tomar leite materno. Você vê isso? Leite humano? O bezerro não toma leite humano, não é verdade? Ele toma o leite da vaca. Então, cada um com a sua proteína de espécie, tá certo? E aí, ok, o leite da vaca. Aí a gente polemiza. Ah, faz mal, não faz mal? Ah, faz mal para quem tem alergia, faz mal para quem tem intolerância à lactose. Só que eu tenho um pensamento um pouco mais profundo. Qual é esse pensamento, doutora? Tá. O leite de vaca, isso aqui que tá na caixinha é leite? Essa é uma pergunta interessante, hein? Quem que vai responder isso? Só o cara que fabrica, né? Mas para ter essa validade toda, não pode ser só leite, né? Você tá me entendendo? Eu tomei leite de vaca. Eu tomei leite da vaca na minha infância, tá? Então chegava lá na porta da casa da minha avó, aquele com latão batendo. Pega o leite, ferve o leite. Aquele leite tinha que ferver para tirar, e a vovó congelava o leite para render vários dias, tal. Se aquele leite não fosse imediatamente fervido, ele azedava muito rápido. Hoje eu pego um leite de caixinha, eu esqueço ele aberto fora da geladeira, não estraga. E aí vai lá no rótulo e lê o que está adicionado ali. Faz uma pesquisa, vou deixar essa aí. Pega um rótulo de leite, olha lá e faz uma pesquisa do que é cada elemento adicionado no leite. Joga aquilo ali no Google que você vai ver o que é. Então eu pergunto, é leite que eu estou tomando? Tá? Então, assim, voltando para a toxina, Samuca, é considerado toxina tudo que é estranho ao meu organismo. É uma toxina, tá? Eu tenho alimentar, tenho de poluição, agrotóxico, enfim. Então, vai chegar um ácido não sei o que lá, que o meu organismo não produz, aquilo é estranho. E o meu organismo que se vire para metabolizar aquilo e botar para fora, tá? E aí, você imagina esse organismo sendo sobrecarregado, porque é o leite, é aquele pãozinho da embalagem que também tá cheio de aditivo químico para não mofar, para não sei o que lá, não é verdade? É o suco de caixinha, que lá diz que é natural, suco natural. Olha o que está adicionado lá, né? Edulcorantes, acidulantes, espessantes. E o meu corpo que se vire para metabolizar e excretar. É uma máquina, né? Eu digo que eu digo não, né? Se a gente comparar com pensar que somos um homem cibernético. Estou cheia de input aqui, tenho que processar e o output, tenho que eliminar. Isso. Né? Se o meu organismo, se essa minha máquina de processamento não tá boa, eu não vou conseguir eliminar essas toxinas. Certo? O que vai acontecer? Eu vou começar a desenvolver um processo de inflamação crônica. E aí vem as doenças. Entendeu? Você pode explicar um pouquinho melhor o que é esse processo de inflamação crônica? Tá. É complicado, Por onde começa? Tá? Por onde começa, tá? Geralmente. Toda inflamação é boa, tá? A inflamação é um ato de reparação do meu organismo. Tá, tipo, por exemplo, machuquei o dedo, ele vai inflamar, né? Inchar um pouquinho, ficar roxinho. Vermelhinho, vai sangrar, vai inchar, vai doer, vai ficar quentinho, e aquilo ali eu vou fazendo o meu curativo e aquilo ali vai cicatrizar, vai fechar. É uma inflamação aguda. Certo. Uma dor de garganta. Peguei um resfriado. Vou ficar aqui com dor de garganta, vou ter febre, vai ficar inchadinho, dolorido ali.
7 dias, se eu só ali ficar tomando vitamina C, água, repouso, uma inflamação, ela vai passar, né, foi reparadora. Mas uma inflamação que eu não consigo reparar, ela não é aguda. Por Entendi. exemplo, essas inflamações que eu falei. Tá, vamos falar de uma outra inflamação que vai ficar fácil para todo mundo. O açúcar. O açúcar, cronicamente, eu usando o açúcar em excesso. Então, eu estou ali usando um açúcar refinado. Um açúcar refinado é um açúcar que passou por um processo na indústria, foi jogado aditivo químico ali Uhum. para ele ficar fininho, branquinho, né? Então, e aí eu taco açúcar aqui no meu café, como muito bolo, como ali um biscoito recheado, eu tomo suquinho de caixa, aí chego em casa, faço brigadeiro, e nananã. Ou seja, eu tô ali entupindo o meu corpo de açúcar. Açúcar. Esse açúcar, ele vai ficar o quê? Fazendo no meu sangue, exigindo do meu pâncreas. Joga insulina, porque tem que baixar esse açúcar. Ele vai conseguir uma vez, 2 vezes, vai regular, mas eu insisto jogando com esse açúcar. Isso vai mexer, aí vai ficar muito técnico, né, mas isso vai mexer lá no espaço entre células, tá. Isso vai atuar porque o meu olhar é lá dentro, é lá na célula, Uhum. tá, que é onde tudo começa, né, é lá, é celular. Então eu tenho células que vão formar os tecidos, que se unem, vão formar os órgãos, que se unem e formam aqui o corpo todo. Certo. Então, se eu não pensar lá, o meu olhar é lá dentro do porque uma célula que não funciona bem vai desregular o funcionamento do corpo todo, tá? Então, esse espaço entre células começa a ficar alterado pelo excesso de açúcar. E aí que essas conexões entre células começam a não trabalhar direito. Uhum. Tá? E isso vai provocando essa inflamação. O meu corpo está ali tentando tirar esse açúcar, tentando reparar e não consegue. Então essa inflamação, ela não é mais aguda, igual a de quem fura o dedinho, de quem inflama a garganta. Ela é crônica. Ela é crônica, ela é silenciosa, ela é persistente, permanente. E quando é que eu vou dar conta disso? Anos depois, quando se instala um diabetes. Entendi. Pode levar até 20 anos, 10, 20 anos. Então, a doença do adulto começa lá na infância. Então, o adulto doente é a criança não cuidada, Uau, que boa explicação, doutora. né. E você, como pediatra, você consegue responder quando que a gente deixa de ser criança? E depende, que ponto de vista, né, porque tem adulto que nunca deixa de ser criança. E eu acho que a gente nunca deve perder essa alma, essa felicidade de criança, né. Eu atendo, crianças, né, até 16 anos, Deus o livre chamar de crianças, né, os adolescentes, Depende. né. Eu atendo até 18 anos, a pediatria vai até 19, atende até Até 19. 19 pode ir no pediatra? Mas eles não querem Não ir no quer. pediatra, né, não querem ir no pediatra. Mas eu atendo até 16 anos, justamente pela gastropediatria, né, algumas crianças acabam ficando não querem sair, não querem, principalmente os crônicos, né, casos mais crônicos. Então eu acabo atendendo até 16 anos, desde o recém-nascido até 16 anos de idade. Nessa mudança de cidade, que você é de Belém, está 3, 4 meses aqui na nossa cidade de São José, você já está atuando aqui também como pediatra? Onde é Já. que o pessoal pode te encontrar? Eu atendo na Honora, na clínica Honora, né, Aqui no ali no Caplates? Caplates, Isso, muito boa essa clínica. muito maravilhosa, e agora abriu o espaço infantil, a Honora Kids. Honora Kids? Tá Que lindo, legal! tá lindo, o espaço tá lindo para criança, então eu atendo lá no Honora Kids, e faço os atendimentos em Belém também, né, na Lugar de Afeto. Lugar de afeto? Lugar de Afeto. E lá é uma clínica com só pediatra? Não, lá é uma clínica multidisciplinar, né. Certo. Então lá tem pediatria, tem a psicóloga, tem terapia ocupacional, fono, tem as terapias até terapias integrativas, né, com reiki, trabalha, tem É?
tem tudo, né? Quando você olha para esse lugar de afeto, lá que é o teu projeto maior, né? Porque você está começando Sim. aqui, o que que as pessoas, as crianças, as mães, as pessoas que vão lá procurar, percebem de diferente dos outros lugares? O que que lá tem de diferente? Eu acho que é o acolhimento, são os profissionais. É, São os profissionais, assim, a gente tem muito, esse olhar para o indivíduo, sabe, porque eu acho que se não for assim, a gente não acerta, né. legal. Eu tenho que ver o Joãozinho, a Mariazinha, é aquele pequenino, mas com um olhar ampliado. Eu tenho que olhar para a família dessa criança. Então, muitas vezes a criança vem com uma dor de barriga e eu tenho que resolver a situação da mãe e o pai, Entendi, entendi. né, porque às vezes aquela dor de barriga é reflexo de uma separação, por exemplo, né. Então eu procuro entender o entorno dessa criança toda, né, de uma forma muito mais ampla, né. E agora você, falando nisso, a gente, voltando lá para o autismo, esse último congresso que eu fui, eu trouxe um equipamento de lá, que é de biorressonância. Biorressonância. É uma coisa super, né. Eu sempre acreditei nessa questão energética, nós somos seres de energia, né. Uhum. Se a gente for ver, átomos, né, nada é muito concreto, né, aí é um papo meio porque eu sou uma curiosa da física quântica, Uau! uma curiosa, já tem uns 20 anos desde que eu li um livro chama Janela Visionária. Janela visionária. Uau, eu falei: Que é isso gente, muita coisa se explica, né, tem coisas assim, que não é tão sobrenatural, é físico, né. E isso me abriu para esse olhar, sabe, de enxergar o ser humano muito além dessa capa aqui, né. Então o nosso pensamento, ó que doido, o nosso pensamento ele gera sentimento, né. Então se eu disser: "Começa a pensar em algo que você não gosta", isso vai te dar um sentimento ruim, né. Agora se Isso. eu disser assim: "Pensa na tua mãe, lembra da tua mãe e tal", vai te dar um outro sentimento. E todo esse sentimento que você sente ruim ou bom, ele vai te gerar neurotransmissores. Ele vai estar ali liberando hormônios, ele vai te fazer circular substâncias pelo teu organismo, boas ou ruins, tá. Então, é por isso que eu tento olhar mais amplamente para o meu pequeno paciente. Então, nesse último congresso foi interessante, porque foram apresentadas várias tecnologias que vêm ajudar Uhum. o nosso, né, nossos clientes. Então é uma máquina de biorressonância que faz a leitura através de toda uma explicação biofísica, a gente bota a mãozinha na É. Para máquina criança é isso ou para adulto para também? todo mundo, né. Ó, que legal. Criança pode ser feito também, acho que a partir de 2 aninhos, e em 2 minutinhos ele faz um escaneamento seu, ele te escaneia tudo, então ele libera ali mais de 50 relatórios para avaliar como está a sua saúde, em vários perfis, hormonal, bioquímico, vitamina, toxina. Gente, é um negócio fantástico, eu fiquei encantada. E ali ele te dá justamente como tem essa questão energética, Uhum. ele já coloca, antecede, ele consegue ali anteceder os problemas. Por exemplo, eu posso ver ali, olha, essa parte aqui hormonal já está dando um sinal de que algo não está muito bom. Certo. Talvez nem apareça ainda em exame, se eu for Uhum. fazer, mas é algo que me sinaliza e eu já posso tentar pesquisar, aí eu já me aprofundo na pesquisa, conversando, perguntando, e talvez consiga já identificar fatores que possam estar interferindo ali. Aí eu digo: "Vamos consertar isso? Vamos melhorar isso aqui, tarará, tarará, tará". E depois a gente tem como acompanhar, para ver se aquele perfil melhorou. E você já está utilizando aqui na clínica da Honora?
Eu cheguei com esse aparelho ontem. Ontem, ó, primeira mão. Super novo, Uau, super novo. novidade. Eu já estou viajando amanhã. Amanhã eu vou para Belém. Belém? Amanhã, então eu vou começar a usar lá. E aí, quando eu voltar, já usar aqui esse aparelho. Doutora Daniela, para mim, eu estou encantado com você. Você é uma pessoa muito doce, Obrigada. um conhecimento vasto, né? Não só da pediatria, mas do ser humano como um ser total, né? E que bom que você aceitou o convite e ter vindo aqui. Quero mandar um abraço especial para as pessoas da clínica da doutora Daniela lá em Belém, né? Lugar de afeto. E a Big Pan já recebeu várias pessoas de Belém aqui que vêm trabalhar com a gente, ou que vêm como turista. E são pessoal do Pará, sempre pessoas muito alegres, divertidas. E é muito bom recebê-los aqui na Big Pan. Se você é cliente da doutora Daniela ou conhece ela lá em Belém, prestigia, apoia, porque é uma pessoa que pode ajudar muitas famílias de Belém, como vai ajudar aqui em São José. Nós preparamos, eu e minha equipe, um presente para você. Nós temos uma receita especial do famoso pastel de nata, que é conhecido mundialmente como pastel de Belém, né? Lá de Lisboa. Então, é de um chefe português. Que delícia. Para você saborear com a tua família. E eu quero que você deixe uma mensagem para quem tem criança em casa, para quem está pensando em engravidar, né? Que nos assistiu até agora. O que a pessoa precisa olhar para ela e olhar para as crianças em volta dela? Qual que seria uma mensagem inspirativa? Tá, assim, primeiro para quem está pensando em engravidar, que realmente se cuide. A maternidade é maravilhosa. Eu amo ser mãe, amo ser mãe. Não é fácil, né? Não vamos romantizar, não, porque não é fácil. Mas é uma jornada desafiador, linda, né? mas é maravilhoso. É uma jornada linda, né? Ver aquele sorrisinho ali, né? Brilhando, aquele olhinho piscando. Aí não tem nada que pague. Então, assim, eu acho importante que quem quer, né, que quem quer ser mãe, que realmente seja ser mãe e pai, que realmente seja de coração e não para prestar serviço, né, à sociedade, para dar, não, porque é uma responsabilidade muito grande. Colocar um ser no mundo, formar um cidadão para o mundo, né? Então, assim, não dá para delegar a infância a terceiros, a aparelhos, não dá, né? Por mais tecnológico que a vida esteja, o mundo esteja, nada substitui a presença real de um pai e uma mãe para um filho. Acho que é isso. Quero fazer um agradecimento especial a você, muito obrigado por ter vindo, e agradecer a todos os nossos patrocinadores do Papo de Padaria Podcast aqui na Big Pan, e sem eles isso não seria possível. Nós temos a Brás Itália, que nos apoia com café, que é o nosso apoiador financeiro também, Brás Itália, onde o café é protagonista. Nós temos a Cunha Pan, uma distribuidora de produtos para padaria e confeitaria em toda Santa Catarina. Seu Valdemar, que nos apoia desde o primeiro programa, muito especial, seu Valdemar. Temos também a Refrisul, que toda a nossa instalação foi feita pela Refrisul, uma empresa que faz o projeto de qualquer segmento da gastronomia e também executa na parte de refrigeração, móveis e utensílios. E temos a empresa que nos permitiu produzir o nosso suco de laranja natural, que é a Conexo. Delícia. É uma empresa voltada à tecnologia, voltada para gastronomia. Obrigado, Guilherme, pelo apoio. E um patrocínio que vem lá do oeste de Santa Catarina, de Joaçaba, que é a Pegoraro, o maior distribuidor de chocolate de Santa Catarina. Olha. Que nos adotou também e tem nos ajudado. A Pegoraro tem a distribuição com excelência. Pessoal, obrigado para você que já se inscreveu no nosso canal. A nossa agência falou que nosso número de inscritos está crescendo, mas a gente precisa mais pessoas. Quanto mais as pessoas apoiarem, maior alcance de mensagens, como a doutora Daniela trouxe, que pode ajudar uma mãe, uma criança, um pai, aonde estiver. Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, faz um comentário, manda um alô para a doutora Daniela, de repente ela pode até responder para você alguma dúvida ou alguma dica. E fique com a gente, compartilhe e vamos junto. E tem uma frase que fala que a gente sempre doa e faz aquilo que a gente tem, né? E a mãe
doa e faz aquilo que ela nem tem. Ela Nem vai tem. sempre além, né? É Então, ser verdade. mãe é uma dádiva de Deus e para vocês mulheres é um privilégio. É. Obrigado, doutora, que a gente Muito consiga obrigada. sempre cuidar bem das nossas crianças. Muito obrigada. E Obrigadão. estou à disposição aqui. Adorei o bate-papo. E Quero pedir o pessoal de Belém aqui para acompanhar, curtir, compartilhar aqui o nosso papo de padaria. Maravilhoso. Obrigada. que fera, hein?